Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja nos nossos corações, trazendo para essa noite o seu envolvimento amoroso e todas as coisas que nós estamos buscando. Vamos dar uma boa noite ao Edson, que hoje boa noite a todos. Está aqui, e vamos começar o tema da noite. Curso de Educação Mediúnica, primeiro ano. Nós vamos estudar hoje os transtornos mentais, doenças psíquicas e influenciações, né? O que é um transtorno? Quando a gente pensa em uma pessoa transtornada, o que vem à nossa mente no primeiro momento, né? Transtorno, a palavra transtorno significa o que causa incômodo, contrariedade, é um desconforto, uma desorganização, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais e comportamentais caracterizam-se por alterações mórbidas, né, de enfermidades, do pensamento, das emoções e do comportamento. Né? Então, eu penso, eu sinto e eu transformo em atitudes, não é? Estão associados à angústia expressiva e ou deteriorização do funcionamento psíquico global. São fenômenos claramente anormais, né, ou patologias, tais como a esquizofrenia, a depressão, fobias no geral, transtornos obsessivo-compulsivos, neuroses, dependências de drogas psicoativas, não é? E desse rol, né, que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, tem outros desdobramentos que não dá para a gente estudar um a um, mas nós, para termos aí uma visão geral, né, desse tema. Nós trouxemos também uma pesquisa da revista Veja, que mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Segundo especialistas, problemas de saúde mental costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas na vida pessoal. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Por que será, né? 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem o número que tem esse transtorno, né, de ansiedade. E não para por aí. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. O levantamento feito pela Vitude, plataforma online voltada para a saúde mental, aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontra em estado extremamente severo de depressão. A ansiedade extremamente severa atinge níveis ainda mais altos, 63%. Bem, aqui nós temos um quadrinho, né? Onde dois irmãos internados discutem se vão pular o muro ou não, né? Primeiro pergunta, vamos pular? O segundo, eu não, do outro lado só tem louco, né? Aí a gente chama para reflexão esse muro, né? Quem é realmente louco? Quem está atrás do muro ou na frente do muro? Né? O que seria,
né, esse muro perante a esse estado de loucura? Como estabelecer uma fronteira entre o estado normal e o mórbido da mente? Né? Fica a questão, fica a pergunta, né? Eles se sentem loucos, né? Eles, do outro lado do muro, se acham diferente de quem está fora do muro? Até onde é loucura e até onde não é? Isso é uma questão para a gente refletir muito bem, porque lembrando uma música do Caetano Veloso, ele diz que de perto ninguém é normal, né? Então todo mundo tem alguma deficiência, todo mundo tem alguma dificuldade que talvez esse limite, essa fronteira seja a intensidade com que cada sintoma, vamos dizer assim, aparece, né? Porque vamos dizer, nós temos as diferenças regionais. As pessoas que moram no sul do país têm costumes e usos que são diferentes das pessoas que moram no norte e nordeste do nosso país. E eles são normais, estão certos, estão errados? Não, né? São seus hábitos, né? Cada um tem seus hábitos. Mas vamos pegar o exemplo de lavar a louça. Lavar a louça é um ato normal nas casas, né, para todas as pessoas. Mas lavar a louça demais, lavar uma louça 50 vezes, 30 vezes, não é normal. Deixar a pia cheia de louça até o teto, né? Ficar 5 dias sem lavar as louças, sei lá, 10 dias, também não é normal. Mas o que é o normal? É a pessoa que não fica doente? Que não fica resfriada, que não tem dor de barriga, que não tem dor de cabeça? Mas, em compensação, ela pode ter um transtorno de humor, né, que não aparece, né, que não é assim identificado, você precisa de um certo tempo para saber que isso acontece. Por outro lado, quem tem bronquite e quem tem ciúme, quem que está doente? Quem que não está doente? Então, na verdade, é difícil, tanto é que a nossa lição, ela traz essa problemática. Ela já fala assim, olha, é difícil dizer como que é esse limite, quem é normal, quem não é. Não é? Todo mundo tem um transtorno. Tem pessoas que lidam muito bem com o transtorno. Tem pessoas que conseguem superar, né, que vivenciam e saem daquilo. Outras pessoas não, outras pessoas se entregam, né, àquele estado e precisa de tratamentos e uma série de coisas. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha um corpo físico debilitado, porém extremamente saudável, extremamente. Vamos supor que num ambiente, né, como esse dos nossos irmãos, se tem mais 4 pessoas do mesmo, com a mesma dificuldade deles, com problemas de relacionamento, esquizofrênicos ou depressivos, e uma pessoa que não tem. Quem que é normal, quem não é? Dizer, não é verdade? Então, nós precisamos olhar todas as situações e refletir sobre o que é normal, o que não é. Mesmo porque o homem criou conceitos de normal e anormal também. Não que as enfermidades não existam, claro que as enfermidades existem, lógico, né? Mas como rotular, não é? Como rotular o que é saudável, quem tem a saúde e quem não tem, não é? Então, na verdade, assim, vamos ficar com a intensidade do que a gente consegue representar, né? Acredito que seja aí um bom caminho para a gente começar a estudar esse assunto. O Espiritismo vem ampliar o que diz a ciência dos homens. Diz Rizzini. Para os psicanalistas, sentir-se infeliz e ser desesperados são condições patológicas. Para os mentores espirituais, perversidade é loucura, revolta é ignorância, desespero é enfermidade
e crime, é doença. Evolução para o terceiro milênio, Carlos Toledo Rizzini. Então, né, já Rizzini, a formação dele é em medicina, e ele trabalhou com botânica, trouxe muita literatura para nós, e vem ajudar, não é, já assim, já trazendo o olhar, o esclarecimento espírita, né, dos espíritos, para a ciência dos homens ali, que aponta número de enfermos, rol de enfermidades, não é? E os psicanalistas já consideram o sentir infeliz, desesperado, como condições de enfermidade. Os mentores espirituais, eles já trazem para nós o resultado do sentimento, porque nós somos esse conjunto de coisas. Dentro de nós tem a maldade, tem a revolta, tem a ignorância, tem o desespero, né? Tem os crimes do passado, sejam eles morais ou físicos, né, concretos. Mas o que demonstra o nosso estado mental? É a nossa atitude. O que a gente consegue, né? A gente está revoltado, a gente mostra essa revolta, a gente é agressivo, a gente é violento, a gente é intolerante, ou a gente tem a revolta, a gente tenta controlar, tenta compreender, tenta ter empatia, tolerância, não é? Então, é o que a gente faz com o sentimento que a gente tem. O ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando os fatores genéticos que o compõem como consequência das experiências anteriores em encarnações transatas. Esse ensinamento está no livro Adolescência e Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse estudo, nós vamos encontrar a seguinte informação, que quanto mais padrões de equilíbrio e valores morais nós vamos recebendo ao longo da nossa vida, por quê? A educação, nós vamos recebendo informações e elas vão se sedimentando em todos nós, combinado com os fatores genéticos, que são as características comportamentais que nós temos, né? Que vamos recebendo aí dos nossos pais, de toda a nossa família. Se dentro de tudo isso nós conseguirmos esse equilíbrio e valores morais elevados, mais rapidamente, ou melhor, nós vamos desenvolver sentimentos, nós vamos desenvolver os sentimentos que estão adormecidos em nós, não é? Porque nós vamos recebendo um certo tipo de informação, nós vamos tendo determinado tipo de comportamento, que vai gerar escolhas vão gerar consequências vão se transformar em eventuais débitos ou créditos para as futuras reencarnações, não é? Se nós conseguirmos agregar o equilíbrio, se nós conseguirmos agregar tudo isso, valores morais elevados, quantas chances nós vamos ter de sermos mais saudáveis, não é? De termos escolhas melhores, melhor convivência? Muitas. Como nós somos a somatória das experiências vividas, em muitas encarnações, as más condutas, quando repercutem em nosso íntimo, como a culpa e o remorso, podem gerar uma série de transtornos e doenças psíquicas de difícil diagnóstico na Terra. Nesse momento, nós vamos encontrar uma pessoa que apresenta uma série de dificuldades, mas os exames médicos não apresentam nada, né? Não tem um diagnóstico. E então ela precisa do quê? Né? De uma alternativa, né? Do tratamento espiritual, o acolhimento, né? E outras terapias. E aí o que a gente pode lembrar aqui nesse ensinamento, não é? O que foi passado para nós
pela nossa irmã Kátia na aula passada, a fixação mental. Não é uma situação vivida pelo espírito em que ele não consegue superar, ele fica ali paralisado. Não é? Então, a culpa vai trazer o remorso vai deixar ele ali preso naquele momento, doente, não é? Que aqui nós estamos vendo esses casos patológicos, ali adoecido em função do seu remorso. Emmanuel também fala para nós, né? Porque agora a gente já entrou no olhar espiritual, né? Que nós temos quando nós fugimos ao dever, né? Aquele compromisso que nós assumimos aí antes de reencarnar, aquele projeto, não é? De superação. E lembrando que nós estamos num planeta de expiação e provas, não é? Que é uma escola, que é um hospital, em muitos casos também uma prisão. Então, nós partimos do ponto que todos nós temos aí uma dificuldade ou uma reabilitação, né? Temos que nos reabilitar aí como irmãos. Precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Então, Emmanuel já traz para nós o processo total de enfermidade, tanto no espírito como no corpo físico. Diz novamente Rizzini, causa geral de qualquer perturbação psíquica reside na desobediência constante às determinações da lei de Deus. Evolução para o terceiro milênio. O que acontece com a gente quando a gente se afasta das leis de Deus, né? A gente se aproxima cada vez mais do materialismo. E quando a gente está envolvido no materialismo, o que vem para a gente? Não é? Vem uma onda de necessidades. Nós ficamos ali buscando sempre adquirir, nós queremos alguma coisa que para nós vai nos trazer felicidade, satisfação, preencher o vazio, e quando nós alcançamos aquele patamar, já não é mais importante, nós queremos outra coisa, estamos lá naquela busca. As perdas nos machucam muito e nos levam para um mundo de sofrimento, não é? Abrindo portas para a depressão e tudo que vem, né? E tudo que pode vir através desse sofrimento. Por quê? Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos longe das leis de Deus, todas as coisas nos afetam diretamente. É como se nós estivéssemos à deriva no mar, vai para lá, vai para cá. Então, sem uma esperança e acreditando ou vivendo sob o pensamento de que tudo acaba aqui, não é? E do contrário, quando nós nos voltamos para Deus, para as leis naturais, o que acontece com a gente? A nossa vida flui. Não é que nós não vamos ter dificuldades, nós vamos ter dificuldades, muitas vezes muito mais dificuldades. Porém, nós temos a fé no futuro. Nós temos a certeza da continuidade. Nós temos a certeza que não estamos sozinhos. E nós temos, acima de tudo, a certeza que tudo passa, né? Nós vamos ser aquela semente que está ali na terra, que precisa buscar o sol, os nutrientes, mas vai encontrar muitos obstáculos, como uma pedra muito, muito grande, onde não podemos ultrapassar, ferir a pedra, romper a pedra, mas podemos envolver a pedra e continuar o nosso caminho. Por quê? Porque temos um objetivo, né? Então, o estar envolvido com as leis de Deus é deixar o otimismo, a perseverança, é olhar as lições do Cristo e retirar de tudo isso a força necessária para vencer, para superar e sermos saudáveis.
Kardec diz para nós, né? Os fluidos, sendo o veículo do pensamento, o pensamento age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles, os fluidos, nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Portanto, existem nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como existem no ar ondas e raios sonoros. Esse ensinamento está na Gênese, no capítulo 14, os fluidos, item 15. E o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que nós estamos envolvidos nesse mar de ondas. É como se nós estivéssemos num lugar muito barulhento. Porém, dentro desse barulho, nós conseguimos identificar o som da buzina, da música, do cachorrinho que late, das pessoas que conversam, não é? De coisas que caem, de passos nas calçadas. E o que os fluidos trazem para nós? Quando nós pensamos, o nosso pensamento, ele forma uma imagem fluídica. Ou seja, se nós estamos pensando que precisamos construir um hospital, nós vamos ter aquela imagem na mente e os irmãos que estão à nossa volta vão identificar o nosso pensamento e vão se aproximar a nós por afinidade de propósitos. Por outro lado, se nós estamos caminhando, pensando que a vida não tem sentido, que seria melhor terminar a vida e que o suicídio é uma solução que vem de encontro ao que nós estamos querendo, o que vai acontecer? Nós vamos estar assim, atraindo irmãos também que passaram por essa experiência e vão ficar ao nosso lado, não é? Então é isso que acontece, por isso que o nosso pensamento ele é visto, né, no mundo espiritual, né? Em função dessa criação que nós fazemos. E o que acontece, né, depois dessa aproximação? Então, a gente está no mar de ondas, a gente tem uma formação fluídica, e através dessa formação fluídica, nós falamos de nós aos nossos irmãos, e eles se aproximam. E aquele nosso desejo, aquela nossa vontade, ela é intensificada. Então, aí isso já traz um caminho para nós e que nós podemos chamar de influenciação. E Kardec traz para nós também esse estudo, né, essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem trazendo para nós a obsessão, que é a ação persistente de um espírito mau, de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. A obsessão, ela tem 3 graus. O primeiro grau é a obsessão simples, é uma ação inoportuna e desagradável, que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Não é? São aqueles pensamentos que nós vamos tendo, em algumas oportunidades, é um pensamento estranho, a gente afasta e vem aquela fadiga, aquele mal-estar, aquela tontura, aquela coisa chatinha que fica ali e passa. Aí são aqueles pensamentos do tipo, hoje não vou ao centro espírita, ou vou ao centro espírita, aí penso novamente, vou ao centro espírita porque me sinto super bem, porque o tratamento é necessário, me renova, me revigora, vou. Depois, passo um tempo e penso, não vou, porque tem pessoas que eu não gosto, né, não me sinto bem, é no horário que tem outras atividades que eu vou perder, e fico naquele dilema.
vou ao centro espírita e na hora que estou saindo de casa penso em não ir, porque penso nas pessoas que eu não gosto. Mas mesmo assim vou. Chego ao centro espírita e dou de cara com a pessoa que eu não gosto. E digo, não deveria ter vindo. Volto para casa, né, não aproveitei o trabalho, porque fico ali naquela sintonia pensando no que eu não quero, na pessoa que eu não gosto, e chego em casa e o nosso companheiro ou companheira diz assim, olha, aconteceu uma coisa tão bacana aqui, você não estava, você não deveria ter ido ao centro. E aí você fala, não, realmente. E na outra semana você já não vai. Então, o que aconteceu? Você abriu a porta para essa obsessão que se instalou, esse pensamento se instalou na sua mente. Fascinação. É uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. São ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulando falsa virtude, né? Ele fica enaltecendo, dizendo que aquele médium é maravilhoso, que sem ele o centro espírita não funcionaria, etc. Subjugação. Nesse momento, acontece uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado, né? Quer dizer, a vontade da pessoa, né, do encarnado, ela já não existe, ela é anulada totalmente pela vontade do desencarnado que faz ali a ação. É bem verdade que esses temas nós teremos que estudar profundamente, porque a obsessão ela não acontece só no centro espírita, visto que somos espíritos, né? E temos muitas relações no trabalho, em casa, então, mas aqui para nós compreendermos e buscarmos aí um estudo mais profundo, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para nós ele vem ali definir, né? Ele vem nos ajudar muito na questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos dizem para nós, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Aqui os espíritos trazem todo o remédio, né, para esse processo obsessivo. O ser humano destina-se a patamares mais elevados do que aqueles que norteiam um pensamento materialista. Portanto, o propósito da vida deve objetivar a busca do conhecimento, a vivência das disciplinas morais, a fim de preparar-se para os embates do processo evolutivo. Né? Aqui, o que nós podemos dizer? Reforma íntima e muito amor. Agora vamos partir para a parte B, responsabilidade e destino, mente sã, corpo são. Vê depois, cuidadosamente, como andais, não como tolos, mas como sábios. Carta de Paulo de Tarso aos Efésios 5:15. Aqui o Paulo de Tarso está chamando a atenção para a gente viver na vida correta, né? Que seria viver como sábio? Seria viver como um verdadeiro cristão, né? Na verdade, na prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E viver como tolo seria viver de aparência, uma vida iludida, de uma vida superficial, né? Escolher a porta larga, né? Conhecedores do que o pensamento é energia viva,
Hoje já sabemos que somos inteiramente responsáveis pela nossa saúde. O processo de imaginação mental, não, o processo de imantação mental é o caminho mais lógico e direto para o estabelecimento da sintonia como plano espiritual, seja ele de que categoria for. Logicamente, todos esses processos começam pelo pensamento, fundamental educá-lo para sermos saudáveis. Aqui é o seguinte, a gente tem que entender, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, né? Nós, espíritos encarnados, né, temos o veículo carnal e ele requer cuidados. É nossa responsabilidade, né, cuidar, né, se alimentar bem, ter uma vida regrada, né, uma vida com exercícios, né, beber água, higiene, né, é fundamental para que nós possamos ter uma vida, um corpo são, né? E a mente sã, como que a gente pode fazer para mantê-la saudável também? Vigiar os pensamentos, né? Leitura, praticar o bem, orações edificantes, né? E assim, a gente tem essa responsabilidade. Nós, espíritos eternos, né? Hoje temos o corpo carnal, o veículo que faz parte a gente cuidar bem dele para a nossa evolução. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Diante desse ensinamento de Jesus, gostaria de chamar a atenção, deixa eu voltar aqui, que eu anterior, para o momento que estamos passando, né? Esse afastamento social, né? Essa responsabilidade que cada um de nós tem que ter, primeiro conosco, depois com o próximo, né? Assim, traz esse momento traz muitos ensinamentos, né? E aí eu vou deixar a questão, vou deixar uma pergunta para cada um de nós com relação ao que a gente está fazendo perante esse momento. A gente está cuidando da gente, porque para cuidar do próximo a gente tem que estar saudável, a gente tem que estar bem, né? E a gente tem responsabilidade com a gente e com o próximo, né? A gente está cuidando da gente, a gente está cuidando do próximo. Se não estamos, por que não estamos, né? Essa pergunta que eu quero deixar para reflexão, para a gente buscar esse ensinamento de hoje, né? Muito obrigada pela atenção e, como sempre, um prazer, né? Que Jesus nos ajude a ter boas reflexões, não esquecendo que o tratamento espiritual não dispensa tratamento médico, mente sã, corpo são. Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.